deputado, pela iniciativa da propositura dessa audiência pública, trazendo à baila um debate que é muito relevante a toda a sociedade brasileira e que tem sido muito pouco falado, né? À medida que a gente tem caminhado nos estudos, nos contatos que temos feito, percebemos o quanto ninguém sabe o que está acontecendo. Então, eu estive na CONAI como delegada da Confenapaz e os participantes, os delegados, precisavam escolher um eixo para assistir, para acompanhar, começando os vícios por aí, né? A gente não tomou ciência de tudo que foi falado, de 100% do que foi falado. Nós a gente precisou escolher um eixo, e eu escolhi o eixo de estratégia da educação e controle social, que vem a calhar com o que a professora Cássia acabou de dizer. Então, no colóquio que eu escolhi, foi falado como será feito a implementação desse controle social, caso o PNE, que o SNE está contido no PNE, ou caso o SNE, por via do projeto de lei do senador Flávio Arnas, que espantosamente passou pela aprovação unânime do Senado Federal, venha a ser votado e aprovado na Câmara dos Deputados, o que se espera que não aconteça, né? E que está lá para ser votado em regime de urgência. Então, como a Cássia disse, pode ser de uma madrugada para outra, e a gente precisa ficar muito atento a isso. Então, no colóquio que eu participei sobre as estratégias e o controle social, como o SNE vai ser implementado? Eles propõem a criação de milhares de conselhos de educação. Conselhos de educação que cheguem a alcançar bairro a bairro. O que significa isso? Como o SNE vai definir a diretriz da educação para o país todo, e lembrando que os estados, municípios, distrito e, por consequência, diretores de escola perderão completamente a autonomia para decidir as suas diretrizes ali, como hoje prevê a Constituição Federal, que fala sobre a competência concorrente com a União, vai deixar de existir? Quando eles implementarem os conselhos de educação, bairro a bairro, eles terão conselheiros de educação que vão fiscalizar escola por escola. E vão saber exatamente o diretor, o prefeito, o governador, que está atuando da forma a qual foi definida por essa coordenação do Sistema Nacional de Educação. E vai ser por esse meio que eles vão aplicar as sanções que está prevista no projeto do senador Flávio Arnas, que é de responsabilização civil, criminal e administrativa, no sentido de não receberem verbas da União mais. Isso é um controle social. Isso é diretriz de 20 pessoas, considerando os grupos que a professora Cássia disse, CUT, MST, grupos de diversidade, UNE, UBS, que vão definir as diretrizes da educação para o nosso país. Uma outra forma também de controle social é o fato de excluírem, proibirem a diversidade das escolas. Pretendem acabar com as escolas cívico-militares, pretendem acabar com as escolas confessionais, pretendem acabar com o homeschooling. Como o poder familiar das famílias será aplicado se a gente só vai ter uma forma de educação que vai ser desenhada
por essa comissão que a professora Cássia explicou muito bem toda a estrutura dela. Nós não teremos opção. E vai caminhar para a exclusão das escolas privadas. Eu ouvi isso, não foi ninguém que me contou, não li em lugar nenhum. Eu ouvi e tenho esse áudio gravado. A fala foi da seguinte forma: nós precisamos acabar com as escolas privadas no Brasil. Sabe por quê? Porque as escolas privadas, elas são uma grave ameaça à soberania do país. Olha a justificativa. E aí, de primeira mão, não faz muito sentido, né? Como assim? As escolas privadas são uma grave ameaça à soberania do país? Mas aí a palestrante explicou. Sabe por quê? Porque os donos de escola, que são empresários, não têm comprometimento com a qualidade da prestação de serviço que eles prestam. Como se as escolas públicas tivessem uma qualidade de educação muito melhor do que as privadas, né? Mas os empresários só têm comprometimento com o próprio lucro. Então, se a qualidade do serviço das escolas privadas não atende, vão formar maus cidadãos. Formando maus cidadãos, a soberania do país é consequência dos cidadãos que tem. Então, representam uma grave ameaça à soberania do país. Essa é a lógica. Agora, a gente sabe muito bem que eles não têm dificuldade cognitiva, muito antes pelo contrário, eles são muito inteligentes, muito estrategistas. Mas o público que estava lá, 95% para não correr o risco de errar, porque eu tenho a impressão que era muito mais, é público deles. E que não questionam, não raciocinam em cima disso, simplesmente aplaudem e repassam a informação. Então, essa é a construção mental que já está sendo feita. No futuro, ao final desse decênio, caso, e eu espero que não aconteça, venha a ser implementado o SNE, acontecerá. Então, a falta da diversidade das escolas, eu vou acelerar que eu assustei com o meu tempo agora, é uma forma de controle social também, porque os nossos filhos só serão educados pelo Estado e há a previsão de que a educação seja obrigatória a partir de 0 anos de idade. Isso significa que o Estado vai afastar cada vez mais os nossos filhos das famílias, né? A educação também, não há previsão nenhuma de qualidade na educação, qualidade acadêmica. O tempo todo o texto fala em qualidade social, em inclusão. Acabaram com qualquer tipo de meritocracia, já estão com um discurso de que precisam acabar com as avaliações nas escolas, porque a avaliação é humilhante para o aluno. Aí os empresários que pensem no tipo de mão de obra que vão ter no futuro, né? Porque hoje já está complicado. Enfim, eu tenho dito que eles estão usando a educação como um meio para a implementação de um projeto de poder. Um projeto de poder que visa a permanência no poder. E é um projeto de poder, eu vou ler aqui um trechinho de um artigo que foi escrito por um jornalista canadense chamado Gregory Clark, em 1959, é um jornalista comunista num artigo de um jornal que chamava Toronto Star. Ele diz que se ele recebesse milhões de dólares, ele não investiria em subornar servidores públicos para descobrir segredos de Estado. Mas ele... Se ele, o jornalista, que é comunista, recebesse milhões de dólares por ano, ele não investiria no suborno de servidores públicos para ficar sabendo de segredos de Estado. Ele investiria em músicos de péssima qualidade, investiria em escritores de péssima qualidade para que eles tivessem um escritório que parecesse um pouco mais confiável,
investiria nessa cultura lixo que a gente tem visto. Por fim, ele fala o seguinte, isso foi escrito em 1959. A intenção básica dos meus gastos seria quebrar a disciplina, estimular o afrouxamento da autoridade sobre qualquer criança, de modo a fazer crescer em pouco tempo uma geração de adultos que pudesse facilmente sair do controle. A América, em desespero, buscaria por qualquer tipo de disciplina capaz de salvá-la. E então, belo feito uma pintura seria o comunismo, a disciplina mais férrea desde Esparta. A vitória seria sem sangue, exceto, é claro, nos campos de concentração, tortura, prisões e coisas do tipo. Mas ninguém saberia, graças à censura da imprensa. Há mais de 60 anos atrás, eles já tinham essa clareza de raciocínio. Então, como influenciar, bestializar, tornar idiotas úteis os nossos filhos é eficiente para a implementação do que eles pretendem fazer. E esse Plano Nacional de Educação, esse Sistema Nacional de Educação, nada mais é do que isso, transformar os nossos filhos em massa de manobra. Agora, quero... deputado. Mais 30 segundos aqui eu encerro. 3 avisos que eu gostaria de dar. Esse grupo que esteve na CONAI representando essas associações que estão apresentando aqui hoje, trabalhamos para desenvolver esse material, que é uma síntese do que estava no documento final da CONAI. E tem toques também de especialistas da educação, como a doutora Inês Borges, por exemplo, como outras pessoas ilustríssimas e competentíssimas. Esse grupo desenvolveu o trabalho. Amanhã nós estaremos no Congresso Nacional distribuindo esse documento à disposição de quem quiser, para os deputados que nos receberem, para os senadores que nos receberem, de forma que eles possam compreender a gravidade do assunto da forma mais mastigada possível que alguém pudesse fazer, mastigada e competente. Outra coisa, rapidinho. Tem a Confenapaz tem um site que nós desenvolvemos uma enquete, que é uma proposta de uma CONAI paralela, mas honesta intelectualmente. A enquete, ela pergunta à população, questiona a população o que ela gostaria que fosse, o que ela pensa que deveria ser a educação dos seus filhos, e nós estratificamos lá vários pontos que foram aprovados na CONAI, e perguntamos se a sociedade está de acordo ou está em desacordo. A intenção é que essa enquete chegue, quiçá, a milhões de pessoas, porque a gente vai obter dados reais para entender o que a população no país espera de verdade da educação. Se é algo doutrinário, ideológico, como foi proposto, ou, se não, é algo que pretende de verdade desenvolver os nossos filhos. Por último, eu quero dizer como mãe, eu morreria para proteger a integridade física e mental dos meus filhos. Eles pretendem, com esse projeto, causar danos à integridade física e mental dos nossos filhos. Eu sozinha não sou ninguém, mas eu tenho certeza que nós temos milhões de mães e milhões de pais que estão dispostos a entregar a própria vida para proteger os seus filhos. Então, eu espero que essa turma repense, porque eles não vão conseguir implementar esse projeto. Muito obrigada.